neste ano de comemoração dos 120 anos da publicação do livro Educação, de Ellen White, o NASP desafiou os coordenadores de pedagogia do NASP São Paulo, o NASP Engenheiro Coelho e o NASP Hortolândia a montarem uma mesa, né, uma mesa redonda. Então, nós temos aí a presença do professor Admilson, da professora Deise Carvalho, da professora Luciene Dornelles, que então irão conduzir uma mesa. Depois nós teremos um intervalo, tá? Já a seguir essa mesa, então teremos 45 minutos aproximadamente. Nós estamos com 10 minutos de atraso somente, mas esses 10 minutos nós podemos compensar ali mais para a parte final do nosso processo. Nós teremos depois a apresentação dos trabalhos, nós vamos voltar aqui para explicar, e teremos a palestra de encerramento com o doutor Adolfo Soares, tá? A partir da divisão sul-americana. Professora Luciane, professora Deise e professor Admilson. Então, a palavra está com vocês, então, na coordenação desta mesa redonda sobre os 120 anos do livro Educação. Muito obrigado. Ok, boa tarde a todos. Boa tarde. A gente queria agradecendo o convite, a oportunidade, né, de contribuir com a reflexão nessa tarde. Já agradecendo o pastor Wendel pela palavra no começo, nos dando assim, um panorama do livro Educação, que muitas vezes nós, como educadores, lemos uma vez lá no passado e às vezes guardamos e nunca mais retornamos a ele. E, então, o professor trouxe um panorama para a gente do livro. Muito obrigada. O professor Sócrates também trouxe uma palestra assim, importantíssima, nos atualizando nesse mundo da juventude. Eu destaquei aqui uma frase, dentre tantas que ele falou, que os estudantes ignoram ou têm ignorado a influência satânica na era digital. E aí nós gostaríamos de continuar nessa reflexão que o professor Sócrates avançou tão bem. E eu vou então aqui compartilhar a minha tela para mostrar assim 4 perguntas que nós levantamos aqui. E aí tem um momento que a gente vai pedir também a contribuição de vocês, os comentários. Está compartilhando tela cheia? Então, eu e o professor Admilson vamos conduzir aqui uma conversa e a professora Deise vai, então, no final, trazer um testemunho para a gente. Ela vai explicar um pouco melhor a importância desse testemunho que ela traz aqui. Bom, então, 120 anos do livro Educação. Excelente oportunidade para a gente revisitar esse livro, e eu sei que tem um grupo de professores escrevendo sobre cada capítulo dele para uma publicação. O curso de pedagogia também tem elaborado programas esse ano em comemoração não só aos 120 anos do livro, mas também aos 50 anos da FAED, né? Que agora não é mais FAED, o curso de pedagogia. Então, é um ano de comemorações, e nessa tarde eu penso que é assim, um momento também áureo dessas comemorações, que é discutir sobre o que podemos resgatar do livro Educação. E aí, então, nós trazemos aqui 4 questionamentos para a gente pensar. O primeiro deles, o quanto do livro, desse que estamos tratando, se aplica aos nossos dias? O que significa pensamento crítico para Ellen White? Pegando um gancho, então, da fala do professor Sócrates, de que hoje estamos num grande conflito e que nesse conflito é preciso ter clareza, é preciso se posicionar, então isso depende também de ter um pensamento crítico. E aí a gente fala muito em pensamento crítico, mas e o que seria esse pensamento crítico para Ellen White no livro Educação, né? E em seguida, como vem se dando o enfraquecimento desse pensamento crítico, né? Na juventude e até mesmo de maneira geral. E, por fim, como será a escola do futuro
que é o último capítulo, e o que ela tem a nos ensinar. E terminando, então, com o testemunho que a professora Deise está trazendo. Gente, como é uma mesa redonda, vocês podem levantar a mão, o professor Francis Lê vai estar aí observando. Quando alguém levantar a mão, o senhor nos interrompe, tá? Então, a gente vai pensando aqui um pouco na primeira questão. O quanto do livro que se aplica aos nossos dias? E aí a gente traz, então, a primeira frase, o primeiro parágrafo do livro. Um pouco do primeiro e um pouco do último, né? Me inquieta essa fala, né, aqui, essa orientação que é divina. Nossas ideias acerca da educação têm sido demasiadamente acanhadas. Devemos ter objetivos mais amplos e elevados. A verdadeira educação significa mais do que avançar em certo curso de estudos. Significa mais do que a preparação para a vida presente. E aí eu coloquei uma balancinha para ilustrar o quanto a nossa educação no Brasil sempre vive uma tensão, uma grande tensão. Uma tensão entre atender ou trabalhar visando uma profissionalização ou pendendo mais para uma formação mais ampla, ou as duas coisas seriam excludentes. E aí eu me lembro, como se fosse hoje, a Creriane também fez um comentário disso daí no começo, e ela vai lembrar, quando na escola básica, enquanto trabalhávamos lá, que às vezes em discussões com professores do terceiro ano do ensino médio, em que a gente pedia a atenção à questão da integração fé-ensino, e às vezes alguns diziam, gente, nosso tempo de aula é muito curto, vocês decidam, ou uma coisa ou outra. Lembra disso, Creriane? Ou a gente prepara para o vestibular, ou a gente prepara para a vida eterna. As duas, como se as duas coisas fossem excludentes, né? Então, de certa maneira, nos colocavam na parede dizendo, então, como é que vai ser? E aí eu me lembro, a Creriana então citou isso, né, de um encontro que tivemos de universitários em que o pastor Bruno Rácio falou disso. Ele disse, gente, as duas coisas não são excludentes. Não dá para preparar só para o vestibular ou só para a vida eterna. Nós somos um ser integral, as coisas elas caminham juntas. E isso foi um certo divisor de águas naquela discussão na escola, na época, né? E aí, o segundo questão, então, sobre o primeiro, vocês concordam que o quanto do livro que faz sentido até hoje, ou o quanto é válido até hoje? Então, essa frase nos ajuda a sempre retomar o nosso rumo. Sempre que tem nessa tensão em que temos a tendência de descambar para as preocupações com o mundo do trabalho, com a profissionalização, e que o tempo é curto para isso, lembrar desse conselho para ajustar a rota, né? Vocês concordam? Com certeza, professora. Que a melhor maneira de você ter participação no Zoom é você faz a pergunta e fica em silêncio. E fica em silêncio, continua em silêncio. Eu já fiz esse Nas minhas aulas a gente fala cri, 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 cri. Aí, gente, se você continua em silêncio, aquele silêncio vai incomodando até que um fala, não, vou abrir, vou falar. Bom, a segunda pergunta. O que significa pensamento crítico para Ellen White? A gente ouviu falar muito isso durante um tempo na educação, e eu trago mais a experiência de escola básica, que foi onde eu passei a maior parte do meu tempo de trabalho. E aí a gente falava muito isso, olha, tem que desenvolver o pensamento crítico dos alunos. Isso para o ensino superior também. Só que pouco se definia o que é pensamento crítico, o que significa isso na prática, como se desenvolve esse pensamento na sala de aula, né? E aí eu pergunto hoje, e justamente o termo pensamento crítico é por conta também da nossa época, né, do nosso contexto político, do nosso contexto histórico, né?
de anos de militarismo, e aí se um grupo de pensadores, de educadores, começa a dar ênfase nessa necessidade, né? E aí eu fiquei, então, pensando, nós pensando, né? O que seria pensamento crítico para Ellen White? E aí a gente traz esse parágrafo aqui, que está na página 8. Cada ser humano, criado à imagem de Deus, é dotado de certa faculdade de pensar e agir. É a obra da verdadeira educação desenvolver essa faculdade, preparar os jovens para que sejam pensantes. Ela não usa a palavra, né, o termo pensamento crítico, né, ela usa o termo seres pensantes. E para ela pode significar ter pensamento crítico é não ser mero refletor do pensamento de outrem. E no ensino superior, o que mais a gente estuda é o pensamento do outro, né? É o pensamento dos teóricos, o pensamento do professor. E o aluno não pode ser um mero refletor desses pensamentos que ele discute em sala de aula. Em vez disso, de limitar o seu estudo ao que os homens têm dito ou escrito, independente de que homens sejam esses, de que doutores sejam esses, que sejam os estudantes encaminhados às fontes da verdade, aos vastos campos abertos a pesquisas na natureza e na revelação. E aí vem uma promessa, um bônus por isso, né? Que é a mente expandir-se-á e fortalecer-se-á cada vez mais. O que vocês pensam disso? Professora, eu estou procurando a citação toda, porque parece que, talvez eu esteja errada, mas está falando aqui no contexto, essa faculdade, ela não está falando da autonomia em si, né? Eu não sei se eu estiver errado, alguém tiver contato com o livro aí, ela está falando sobre a individualidade, né? Que é uma capacidade realmente está envolvida, né? A questão da autonomia da pessoa, a pessoa pensar por si mesma, mas ao olhar isso, ao refletir isso com os alunos na sala de aula, porque a gente dá essa disciplina, né? Vocês também, Fundamentos da Educação Cristã, é algo que a gente chegou à conclusão ao ver, ao levar esses estudantes às fontes da verdade, é que tudo aquilo que a gente for estudar, né? Muitas vezes a gente pensa, a gente vai estudar só a Bíblia e tal, não que é só, né? A gente já sabe que vai ampliar todos os saberes da pessoa, todas as suas capacidades, mas a gente percebe que é uma base epistemológica, tudo que nos será apresentado será comparado com as verdades da palavra de Deus. O que nós entendemos como autonomia aqui seria esse uso do nosso pensamento, da nossa razão, mas sempre fundamentada, sempre comparando, né? Aí a gente fala, porque eu acho isso, porque fulano falou isso na internet. Ok, tá, ok. E já que está a Bíblia, já que diz isso, a gente sempre brinca, olha, cala-se sem Paulo Freire aí um pouquinho, vamos... A gente brinca muito sobre isso na sala de aula. Então, é muito interessante. Não, professor, peraí, vamos lá. Então, pensar de uma forma crítica para o cristão é sempre usar a Bíblia como uma base epistemológica. Nós entendemos assim, né? Obrigada, professora, pela contribuição, é isso mesmo. Ou seja, formar um aluno disposto a verificar esse pensamento crítico, então seria alguém disposto a verificar, comparar e pensar por si mesmo. E aí, indo então para a pergunta seguinte, como vem se dando o enfraquecimento desse pensamento crítico? E aí nós começamos a discutir isso e recorremos também a Walter Benjamin, que escreveu esse pequeno livro, tão pequeno porque ele é um livro curto, né? A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. E quem tiver aqui for da área de comunicação, de publicidade, vai ter familiaridade com as ideias de Walter Benjamin. Então, a gente vai tocar só rapidamente, brevemente, numa análise que ele faz, que ajuda a pensar nesse enfraquecimento aí do pensamento crítico. E o nosso objetivo, a nossa intenção, que aqui é a integração fé-ensino, é de pensar como podemos trabalhar com isso, com essa realidade na sala de aula. Então, ele diz assim, nessa análise dele, né, que as formas de produzir arte até o século XIX eram formas únicas. Então, se você queria ouvir, se quisesse
ouvir uma música de Beethoven, você teria que ser convidado numa das apresentações dele, né? Uma ópera, assistir uma ópera, observar um quadro famoso, uma escultura, isso era uma arte produzida que mais a elite que tinha acesso a ela, né? Mas por ela ser única, o conceito, então, ele trabalha com o conceito de aura da obra de arte. E aí vocês vão pensar, mas o que tem a ver a arte com o que a gente está falando? Então, tem tudo a ver com a palestra do professor Sócrates, que ele coloca, diante de uma obra de arte desta, Benjamin diz, né, a atitude do espectador era de contemplação, né, era de admiração, era até de uma reflexão diante daquela obra. E ela tinha uma aura por ser única. Se você quisesse ver o quadro da Mona Lisa, você teria que ir até onde aquele quadro estava. Não dava para você ter acesso, então, a essas obras se não fosse dessa maneira. E aí, então, há uma nova forma de produzir arte no final que começa, né, no final do século XIX, com os avanços tecnológicos. É possível, então, surgir, criar o cinema. E aí, em 1895, na França, os irmãos Lumière inventam o cinema. A primeira exibição, os autores discutem isso, foi em um café parisiense, em que as pessoas não se continham de tanto encantamento de ver a tela. Um encantamento, assim, diante de uma tela preto e branco, né, ainda sem fala. Mas já eram os primórdios dessa nova maneira de se produzir arte. A fotografia já reproduz, então, as obras de arte em série, por isso que é o nome do livro dele, né? A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, né? O rádio, a música de Beethoven pode ser ouvida não só no rádio, como no próprio carrinho de gás, né? Que passa na nossa rua e está tocando uma música clássica, né? Então, as obras de arte passam por uma perda da sua aura. E aí, agora eu vou começar a caminhar mais rapidamente, para a gente avançar, em que ele analisa que essa nova maneira de produzir arte muda o quê? Muda a percepção do mundo, que amplia a compreensão do cotidiano, porque a câmera do cinegrafista captura detalhes do cotidiano, focaliza, amplia detalhes do cotidiano. Vocês podem ver nessa imagem que está bem no cantinho direito lá em cima, em que o câmera focalizou, enquadrou na câmera toda somente o olhar do personagem. E aí você tenta penetrar nesse mundo interior do personagem. E aí as pessoas vão com essa nova arte mudando a percepção de si mesmo. E vai mudando o modo de pensar, o modo de ver, de sentir. Em suma, vai mudando também o aparelho perceptivo do ser humano, em que o espaço é alargado, né? No mesmo tempo, o espaço, você está aqui, daqui a pouco você na cena já está em outro lugar. Então, dilata o tempo, passado e futuro vão e vêm, a velocidade, essa ação de voltar atrás na cena, em que o câmera, vamos voltar na cena anterior. Então, todas essas mudanças, autores trabalham dizendo que isso muda o nosso aparelho perceptivo, muda a nossa noção de tempo e de espaço. Por isso que os tamanhos das televisões também são ampliados, né? Porque quanto maior o tamanho da tela, mais chance dessa realidade tridimensional você fazer parte dela, né? E aí, Benjamin chega a essa conclusão de que a técnica empregada nessa nova maneira de produzir arte, ela ganha primazia sobre o conteúdo das obras e vai despertando no espectador, e aí a gente está falando aqui da juventude, né, um gosto pelo espetáculo. E aí coloquei aí uma cena de um filme dos Vingadores, em que a exploração da técnica ganha apresenta assim, o auge da tecnologia, né, empregada nessa nova arte.
E aí, então, a arte acaba assumindo um papel de, não mais de contemplação, né, de reflexão, mas de consumo, de diversão, de entretenimento. E aí eu passo, então, para o professor Admilson terminar, então, essa reflexão sobre como é que esse pensamento crítico vem se enfraquecendo, né? Boa tarde, colegas. Me escutam bem? Sim. Sim, professor. Muito bem. É um prazer realmente poder estar aqui com vocês, né, nesse encontro, esse desafio que foi nos concedido pelo professor Francis Lê de produzir, de estudar um pouquinho nessa direção, né, de sintonizar o nível de educação de Ellen White com a nossa vida moderna. E relendo esse livro, né? Estou aqui com ele na mão, né? Essa obra que saiu há algum tempo, né? Essa edição que saiu há algum tempo, né? Tive de fazer uma releitura e nós descobrimos aqui que, apesar dos 120 anos do livro, ele se continua muito atual, né? Muito atualizada. Se nós acompanharmos aqui o capítulo 13 do livro, né? Dessa edição que eu tenho aqui nas mãos, ela vai tratar justamente da cultura mental e espiritual, não é? Eu nunca tinha me percebido com tanta propriedade assim, Ellen White falando sobre a questão da cultura, né? E hoje, né, fazendo essa releitura, nós vemos que o mundo trabalha com essas questões das imagens, né? As imagens, elas são muito importantes e elas vão a cada vez mais, né, fazendo com que nossas mentes passam a ser cada vez mais limitadas, né? Porque a gente fica dependendo muito de olhar as imagens, não que elas não sejam importantes, né? Mas isso nos escapa aqui a capacidade, de repente, de mentalização, de imaginação também. Quando nós olhamos a própria Bíblia, né, ela nos dá todos os efeitos, né, para que possamos ter realmente uma imaginação de como será o céu, né? O que significa ruas de ouro, né? O que significa, né, uma eternidade. Então, essas imagens são criadas, né, dentro da concepção humana, do ser humano, a partir de suas leituras, né? A partir de suas leituras vão criando essas imagens. O professor Sócrates mesmo trouxe no início da sua palestra algumas imagens, né, que mostram realmente a questão aí de Jesus, da sua segunda vinda, né? E ele começou né, ele deu abertura dizendo justamente isso. Jesus vai voltar, né? E qual a imagem que nós temos sobre a volta de Cristo, né? Então, compartilhando isso com a professora Luciene falou, né? De o ser humano começar a criar suas próprias formas de imagem a partir da leitura que eles têm. E a Bíblia é muito rica para isso, né? Então, a Bíblia ela é um caminho. Pode passar, professor. Um caminho para mostrar cada vez mais, né? Essa fonte, né, de produção de imagens, né? E o que nós temos visto, na verdade, né, nossa sociedade, nossas revistas, né, enfim, as redes sociais, né, elas estão impregnadas, né, cada vez mais, né, de várias imagens, trazendo essa cultura do que o ser humano não precisa, de repente, de tanta leitura, que ele não precisa desenvolver esse pensamento crítico, né, que foi levantado pela professora Luciene, porque as imagens já estão dizendo tudo, né? Então, as imagens, elas falam por elas mesmas, né? Impedindo, de repente, que a pessoa desenvolva uma capacidade de pensar, uma capacidade de agir, de imaginar, de criar, de produzir por ela mesma, né? Pode ir passando, professora, por causa do tempo, né? Então, nós observamos hoje, né, essa cultura imaginética, né, que está alterando essa constituição do indivíduo, né, gerando um novo ser histórico, né, um homem vidas, um homem vidente, um homem que tem essa visão, né,
que precisa, né, de algo, dessa comunicação que seja mais visual, né, visual. Por isso, quando a gente faz a releitura do livro, né, a gente percebe que ao procurar uma transformação na nossa forma de educar, nós precisamos, né, revisitar cada vez mais, né, a palavra, não só a palavra de Deus, como disse a professora Carla, que é essa comparação e buscar na palavra de Deus realmente se as coisas estão de acordo, né? Mas, acima de tudo, de valorização, porque os nossos estudantes hoje estão cada vez mais, infelizmente, se distanciando, né, da verdadeira educação. Se distanciando, né? Não só os estudantes, não é porque nós estamos numa escola confessional, mas mesmo na escola confessional nós temos de ter esse cuidado muito grande, né? De repente, estar envolvido com a cultura local, a cultura atual, né? E esquecer, de repente, também de produzir nossos estudantes, em nós mesmos, né? Pessoas mais críticas, né? Apesar de ela não usar essa nomenclatura, né? Acho que possamos realmente nos voltarmos mais para a origem de tudo isso, tá? Estou terminando já aqui, professora, podem passar mais um pouquinho? Uhum. Pode ir Então, exatamente. Só um pouquinho antes aqui, na Sociedade do Espetáculo, né? O mundo hoje ele está com esses efeitos, né, todos especiais, né? Pode passar, né, na sociedade do espetáculo, né? Tudo passa a ser espetáculo, tudo passa a ser luzes e, enfim, né, chamando a atenção cada vez mais das pessoas, né, e distanciando cada vez mais de uma reflexão que seja profunda, uma reflexão que seja... A própria palavra, né, reflexão, já nos mostra isso, né? Refletir sobre o quê? Refletir sobre o pensado, refletir sobre aquilo que eu estou pensando, né, atuando, né? A filosofia nos dá essa condição de fazer essa reflexão. E a sociedade do espetáculo não nos permite, né, fazer isso, porque as imagens, o som, as luzes, enfim, são tão envolventes que as pessoas vão cada vez mais ficando alienadas mesmo, apesar de no livro também não apresenta essa palavra, mas alienada, né? Como disse a professora Lucênia no início, né? Vou ficando dependente do pensamento de outros, né? Vou ficando dependente cada vez mais desse pensamento, né? Então, esse espetáculo, né, hoje traz essa principal produção, né, atual que, vou dizer essa palavra, contamina, de certa forma, a mente dos jovens, né? E pode ir passando. E Satanás, ele é especialista nessas questões de imagens, né? Quando ele, inclusive, né, no Éden, ali se disfarça da serpente ali, né? E a própria senhora White disse que a serpente era um animal antes do pecado, obviamente, era um dos mais belos animais, né, existentes ali. Então, ele usa, inclusive, essa questão do belo, da imagem, enfim, para vender algo para Eva, naquele momento, como fosse bom, que, na verdade, acaba sendo negativo, né? E essa questão visual, ela está contaminado cada vez mais nossa sociedade, nosso mundo, aquilo que é belo, aquilo que é bonito, né? Mostrando que cada vez mais as pessoas têm que se estar dentro desse contexto. E revisitando o livro de Ellen White, ela vai no caminho contrário, não é, dessas informações, dizendo, na verdade, que nós não precisamos, né, que outros nos forneçam essas coisas, mas que possamos buscar cada vez mais, tá? Então, eu termino a minha fala, né, justamente com essas principais reflexões, né, que
que o processo que nós estamos enfrentando hoje, ele está fundamentado, basicamente, num processo de alienante, né? Que nossos jovens estão cada vez mais se afastando dessa capacidade de poder pensar e decidir por eles mesmos. E nessa mesma direção vem a questão da passividade, que era altamente contra também, né? De ser um agente passivo, mas que possamos ser um agente ativo. Ela fala isso, né? Que cada vez mais, né, se as crianças pudessem descobrir, né, a própria natureza, olhando a natureza, né, estando ali, que isso seria um elemento de descobertas muito eficaz e relevante para elas. Então, fica aí para nós pensarmos, né, sobre essa comparação, essa analogia que a gente buscou fazer aqui nessa mesa redonda, tá bom? Acho que é isso, professora. Obrigada, Edmilson. Ok, então, antes de passar a Deise para o testemunho, a ideia é que, numa cultura das imagens, em que o estímulo sensorial é muito grande, em que a exposição ao excesso de tecnologia e de estímulos midiáticos pode produzir, de certa maneira, um enfraquecimento do pensamento abstrato e especulativo. A gente pode ver nessas imagens aqui que, inicialmente, era muito mais comum você ver num campus da universidade alunos trocando ideias sobre pensamentos, teorias, lendo livros, avançando em leituras. E hoje é mais comum você andar pelo campus da sua universidade, encontrando alunos no celular ou com algum aparelho, muito mais do que com um livro na mão. E isso denota, isso mostra um enfraquecimento desse pensamento crítico, né? Tão necessário nesse grande conflito. Então, para terminar, esse editor aqui, o Adalto Novaes, que organizou um livro em que ele comemora os 50 anos do livro de Debord, ele diz assim: no mundo de hoje, em que o bombardeio visual tende a ofuscar mais e mais os limites entre o real e a ficção, é extremamente oportuna a reflexão sobre o espetáculo das imagens e o seu papel na veiculação de mensagens invisíveis que entram pelos olhos e alcançam o cérebro sem serem notadas. Eu vou descompartilhar aqui. Então, gente, no último capítulo, quando ela fala sobre a escola do céu, a frase que Ellen White usa é: o céu é uma escola, o campo de seus estudos, o universo, seu professor, o ser infinito. Uma filial dessa escola foi estabelecida no Éden e ela voltará a ser reassumida. E aí, como seria essa escola da eternidade, nesse último capítulo, então? Ela diz, olha, essa escola será o céu, né, será uma grande escola, no sentido de que o aprendizado permanecerá constantemente. A prática da ciência, os experimentos científicos continuarão sendo desenvolvidos, só que, lógico, em laboratórios muito mais sofisticados e com uma diferença muito grande, que é a confiança não será depositada no que o homem é capaz de descobrir com a sua ciência, com o seu conhecimento, mas no quanto ele é capaz de refletir a glória do Criador. Nisso é que vai consistir a verificação das suas competências e habilidades, que deverão aumentar continuamente quanto mais ele se lançar nesse estudo. E aí eu fiquei pensando nos alunos que têm preguiça mental para ler livros ou para fazer pesquisas, em que eles teriam uma decepção em saber que no céu continuaremos as nossas pesquisas, né? Porque essas pesquisas revelarão cada vez mais sobre a obra da redenção. E
O grande engano aí do ser humano foi achar que seria autossuficiente para conhecer a verdade. E aí percebeu que na mesma proporção que o progresso científico material avançava, o indivíduo regredia na solidariedade, na compaixão, na empatia, né? Coisas importantes e que serão lá nessa escola da eternidade estarão em evidência, até porque termina com a ideia de que tudo isso será para o serviço, será para o serviço, né, a Deus e o semelhante. Eu falo aí de serviço, porque nessa escola do futuro, olha que mensagem, que orientação que Ellen White traz, muito confortadora, de que lá estudantes e mestres serão todos professores de uma área, de uma disciplina, que é a disciplina de ciência da redenção. Poderão testemunhar, né, nessa escola sobre tudo o que passaram, viveram e aprenderam aqui, né, em relação à glória de Deus, à salvação. Então, a gente vai passar aqui para a Deise agora, trazer um pouco, né, de um testemunho desse livro, de como ele foi importante na vida de alguém. Boa tarde a todos. Que bom estarmos aqui discutindo a atualidade desse tema, né, professor Francisley? Obrigada pelo convite. Antes de passar para a professora Jeane, em 2 minutinhos eu queria colocar como que o pensamento dela, quando a gente estuda educação, a gente vai lá para os clássicos da educação, Rousseau, Comênios, Pestalozzi, Freud, me parece assim que Ellen White, eu não vi ainda, não tive contato com pesquisas ainda sobre esses temas, mas me parece que Ellen White teve contato com esses autores, porque as ideias de Ellen White, boa parte das ideias de Ellen White, dialogam com as ideias desses autores, que são clássicos da educação, que no curso, numa faculdade de educação, nós estudamos bastante. Comênios, Freud, Pestalozzi, e me parece que Piaget, né, Dewey, Pedro Demo, sabe? Me parece que esses já leram Ellen White, porque também o pensamento deles dialogam bastante com Ellen White, né? Até as orientandas de Camus que escrevem, as orientandas de Piaget, a Constance Camus também fala muito sobre autonomia, heteronomia, né? Anomia, que são fases do desenvolvimento moral que o Piaget coloca. Quando a gente lê o capítulo Disciplina do livro de Ellen White, a gente percebe o quanto que o pensamento dela é atual, porque ela vai falar sobre afetividade, ela vai falar que as regras, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa apontar os princípios, as regras não devem chegar na frente, mas precisa ficar muito claro quais são os princípios. Nós temos um pesquisador da USP, o professor Ives Delatay, nós temos uma pesquisadora da Unicamp, a professora Thelma Vinha, que vai falar muito sobre essa questão, né, sobre o que está acontecendo nas escolas hoje em dia, essa questão da violência, essa questão da indisciplina, os professores estão com muito medo de entrar em sala de aula. Quando você lê o livro Disciplina, e você vai ler esses autores, você percebe como que dialoga o pensamento de Ellen White com as neurociências. Existe muita interface dos escritos de Ellen White com as neurociências, e é muito bom a gente saber que nós temos uma pioneira que viveu num tempo em que as mulheres não tinham vez e voz, mas ela foi tão expoente dessa forma, e até hoje nós estamos lendo, no livro Desejar de Todas as Nações, lá naquele capítulo que fala sobre o desenvolvimento de Jesus, quando Jesus, os pais o esqueceram lá em Jerusalém, ela fala, olha, ofereçam às crianças aquilo que é simples, libertem as crianças dos estímulos que hoje em dia se oferecem a essas crianças, né? As crianças estão sendo estimuladas muito antes, né, do período, e ela vai dizer, olha, professores, estudem acerca do desenvolvimento das crianças, tá? Vocês precisam ter a Bíblia como base, mas vocês precisam também conhecer como é que as crianças aprendem, vocês precisam saber como é que as crianças se desenvolvem, né? E hoje é o que a gente estuda dentro de sala de aula. E esse livro aqui, todas as vezes, esse ano, né, como nós estamos aí os 120 anos, e não deveria ser só esse ano,
mas nós estamos lendo esse livro em sala de aula com os nossos alunos e discutindo, né? Que educação é essa? Que verdadeira educação é essa? Né? Que ela nos aponta. Que fonte é essa que ela nos aponta? Né? Porque existem tantas ciências aí. E eu quero terminar, né, antes de apresentar a professora, que vai falar rapidinho para nós, professor Francisley, tem aqui, logo no início, na página 18, ela vai falar: em vez de fracos e covardes e medrosos, educados, as instituições de ensino devem produzir homens fortes para pensar e agir, homens que sejam senhores, e não escravos das circunstâncias, homens que possuam amplidão de espírito, clareza de pensamento e coragem nas suas convicções. Em outros livros ela vai dizer: ofereço aquilo que é simples, a grandeza na simplicidade. Para que oferecer tantas coisas para as crianças se tem a natureza está aí, né? A Bíblia está aí, existem tantas coisas boas que a gente pode passar para essas crianças, e fica isso, né? Esse é um desafio para mim. Quando eu penso em Ellen White, eu penso nesse diálogo do pensamento dela com todos esses autores, eu acho isso muito legal. Eu quero apresentar aqui para vocês a professora Jeane Cristina. Atualmente ela trabalha no campus São Paulo, ela é a nossa diretora do PROAD, né, professora? Ela é graduada em teologia, fez teologia e é pedagoga, pós-graduada em docência universitária em terapia familiar sistêmica, e ela tem um mestrado em educação social. Ela é uma pesquisadora, né, do livro Educação, ela tem uma experiência com o livro Educação, ela faz palestras na área de família e sexualidade, escreveu um livro com o pastor Assad Bechara, e ela vai compartilhar, né, porque a gente fala tanto, né, Ellen White também ela fala, gente, nós precisamos o tempo todo fazer essa relação teoria e prática, porque teoria sem prática é blá, blá, blá. Prática sem teoria, dizia uma professora minha, é ativismo alienado, né? Você faz sem fundamentos. E aqui a gente vai relacionar teoria e prática, trazemos o pensamento de Ellen White, a atualidade, e o que esse pensamento fez na nossa vida, porque se fôssemos compartilhar as nossas experiências, nós teríamos muito a dizer, né? Mas hoje nós vamos ouvir a professora Jeane um pouquinho, porque ela tem uma experiência de conversão, né, e o livro Educação teve muita importância na vida dela, né? Então eu passo para você a palavra agora, professora Jeane. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, boa tarde. Está todo mundo me ouvindo bem? Sim. Ok. Muito obrigada, professora Deise, pelo convite. Que prazer imenso estar aqui com vocês. E ver aqui pessoas tão preciosas como a professora Lani, foi minha professora, professora Silvia, minha chefa, e tantos colegas também. E realmente trazer a minha conversão me emociona muito até hoje, né? Já faz 13 anos que eu passei por esse processo, mas a escola adventista, ela foi o caminho que Deus escolheu para me trazer essa mensagem tão bonita, tão verdadeira e que mudou a minha vida. Eu, juntamente com meu esposo, éramos líderes, éramos pastores na Igreja Batista, e durante 15 anos nós servimos a Cristo Jesus na Igreja Batista. E fomos transferidos para uma cidade, e chegando nessa cidade, nós procuramos uma escola cristã, porque a nossa realidade, eu tenho 2 filhos, e a nossa realidade era sempre colocar os nossos filhos em escola cristã. E lá onde morávamos havia uma boa escola batista. Mas chegando na nova cidade, a experiência era que não havia nenhuma escola, a não ser a escola adventista do 7º dia. E como pastores batistas, nós tínhamos um preconceito muito grande com a igreja adventista. E sabendo que a escola era escola adventista, é claro, ela recebe como herança esse preconceito em relação, né? Mas Deus, no processo todo que estávamos procurando a escola, Deus conduziu de tal forma que resolvemos, apesar de ser escola adventista, colocar os nossos filhos ali. E ali começa uma caminhada. Eu achei muito interessante quando o pastor Martin Kuhn coloca, logo na abertura, e depois também na reflexão, isso foi trazido, a questão de um fazer
educação olhando para uma transcendência, de uma forma que não haja briga, de uma forma que não haja conflito. É um fazer educação mostrando que deve-se haver empatia, deve-se falar de coração para coração, e buscando transcender, né? Ele colocou isso muito claramente, e também a nossa reflexão e a palestra, transcendendo. Nós podemos fazer isso, e foi isso que eu vi naquela escola. Eu matriculei os meus filhos ali, e apesar de ser uma escola pequena, diferente da realidade da qual eu tinha vindo, a escola pequena, uma escola simples naquela cidade, mas era uma escola que eu fui acolhida, eu fui amada. Uma escola onde eu ia deixar os meus filhos e lá no portão a diretora me abraçava. A professora chegava comigo e dizia, olha, nós estamos orando por você. E isso foi quebrando as barreiras. E aquela escola, dentro em pouco tempo, passou a ser um pedacinho da minha casa. Olha que delícia. E eu comecei a ver aquele corpo docente, o corpo diretivo, inteirinho, de uma forma tão bonita. E aquilo começou a me impactar. Apesar dos meus filhos sempre terem estudado em escola cristã, eu vi a forma séria como que era levado a palavra de Deus. Não se começava nenhuma aula sem que a Bíblia fosse aberta. Isso me impressionou, porque, de novo, mesmo em escola cristã, batista, o máximo que os meus filhos tinham era uma aula de ensino religioso uma vez por semana, um culto uma vez por semana, uma coisa muito, muito rápida, 40 minutos, né? Estavam ali preocupados com a questão do ensino, de alcançar ali as notas, mas ali na escola adventista, além da qualidade de ensino, que foi comprovada na vida educacional dos meus filhos, eu encontrei ali também um acolhimento, eu encontrei ali o Espírito de Deus, eu encontrei ali um carinho, algo que foi extremamente importante para o processo que Deus realizou na minha vida, a ponto de fazer com que eu e o meu esposo largássemos tudo para poder abraçar a nova fé, para poder abraçar ali essa nova caminhada. Foi completado isso, depois dessa escola, também com outro professor, professor Wilson Paroski, que foi extremamente marcante na nossa vida, um pastor que trouxe para nós o conhecimento total e completo. E aí, deixando tudo para trás, né, nós passamos por um processo aí de 1 ano e meio, 2 anos, estudando a Bíblia com todo carinho, o pastor Paroski nos encheu com esse carinho, com esse apoio, a diretora da escola junto, os professores juntos, sabendo do processo que estávamos passando, e passando em segredo, porque na cidade pequena tinha que ser em segredo, e havia esse cuidado, eles foram completamente cuidadosos conosco. E aí, passando por todo este processo, então, até chegar o momento da nossa conversão e abraçar essa mensagem. E, queridos, depois, o que fez depois com que esse livro Educação fosse tão importante? Porque logo após a conversão e ao batismo, eu desejei, então, eu comecei a fazer o mestrado no ano de 2010, a professora Lani acompanhou esse período, 2010, 2011, e o que eu quis, então? Estudar de uma forma, me debruçar sobre este livro, e o meu tema, a minha dissertação de mestrado foi exatamente acerca deste tema, que rendeu, né? Eu comecei ali em 2011 e terminei em 2013, e o tema da dissertação foi alguns princípios e propostas para a educação baseado nos escritos educacionais de Ellen White. E ali, examinando, olhando, eu quero fazer um gancho com o que a professora Deise Carvalho acabou de falar. Eu dediquei um capítulo inteiro só
para fazer uma análise entre o que Ellen White explicava e o que outros educadores também falavam. E ali eu fiz um quadro comparativo, trazendo acerca do livro Educação. E eu escolhi ali 3 nomes. Um era Ellen White, claro. O segundo era Paulo Freire, patrono da nossa educação e vivendo no século anterior. E o terceiro era Edgar Morin, um educador, filósofo, que atravessa aí, né, esse século e começando, está vivo ainda e ainda produzindo. Então, fazendo esse estudo comparativo, é impressionante, professora Deise, constatar justamente o que você falou. Há uma conversa, sim, entre o que Ellen White escreve no livro Educação com os pensamentos dos outros educadores. E aí você olha, parece algo assim tremendo, porque você encontra em um ponto, você encontra em outro ponto, e você vai em outro educador e encontra outro ponto, enquanto nos escritos de Ellen White você vê a profundidade. O que um fala, ela vem cita, e ela cita tudo que os outros falam. E eu só para a gente trazer aqui rapidamente, Paulo Freire e Edgar Morin falam sobre educação como libertação, enfatizando a educação como um processo de libertação. Professora Jeane, mais 2 minutinhos, tá bem? Ok, sim. E aí a gente vê a profundidade que Ellen White trata sobre a educação como libertação. E eu quero finalizar colocando: quer maior libertação do que a que eu alcancei? Quer maior libertação e mudança do que a educação adventista produziu na minha vida? Produziu na minha família, em que eu abracei essa fé com todo carinho e digo, jamais me arrependi. Que grande alegria! Obrigado, professora Luciene, professora Deise, professora Jeane, pelo seu testemunho veemente do que a educação adventista fez e faz. Professor Admilson, muito obrigado também, que abraçaram esse desafio